Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo, sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá, e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho. Que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. Quando nós nos colocamos, gente, a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, que farão assim na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar tranquilo, sereno e muito bem iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele fala lá em Mateus, onde estiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, não tenham dúvida, Jesus está conosco nesse momento. Então, aqueles que quiserem colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? E que o Evangelho de hoje possa despertar em nós a caridade, que é exatamente o caminho que foi proposto por Jesus. Tá certo? Então vamos nesse momento serenando os nossos pensamentos, deixando de lado as nossas atribulações. Nessa paz, vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido. Agradecer ele imensamente por nunca nos abandonar. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade bendita, aos mensageiros celestes de Jesus, aos médicos do espaço, que já se fazem presentes, se colocando ao nosso lado e derramando sobre nós o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecendo imensamente a presença de Maria, que nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade e serenidade. E agradecer ao Mestre Jesus. Obrigado, meu irmão, por esse Evangelho bendito e redentor que nos deixaste. Obrigado por todos os seus ensinamentos. Jesus, então, com um olhar meigo,
nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. E assim, Pai, agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos são devedores. E não nos deixe, Pai, cair em novas tentações. E nos livre sempre, Senhor, de todo o mal. Pai, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Mais tranquilos, né? Mais harmonizados. Vamos então dar início ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre uma passagem do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo está intitulado como Bem-aventurados os aflitos, mas nós vamos refletir sobre o item 26, que está intitulado como Provas voluntárias e o verdadeiro silício. Muito bem. Como nós sabemos, gente, nós vivemos num mundo de expiação e provas. Não é isso? Como nos afirma Jesus, neste mundo tereis aflição. Então, é um mundo de dificuldade, um mundo de muitos sofrimentos. Então, nós temos essa certeza de que o mundo em que nós vivemos é um mundo de provas. E provas e expiações. E o que vem a ser expiações? A expiação é um processo natural dentro da lei divina, ao qual o espírito em evolução é submetido a esse processo com um objetivo único, que é o de responder pelos seus atos, né? E, ao mesmo tempo, poder reparar danos que, porventura, possa ter prejudicado alguma outra pessoa. E, além disso, trabalhar nas suas imperfeições, são oportunidades, né? Cumprindo em novas oportunidades, as tarefas que nós deixamos inacabadas. Então, nós precisamos corrigir isso, tá certo? E aí vem as oportunidades, né? Para que a gente possa reparar todos os nossos erros, né? Uma nova encarnação. E o que são provas? Na escola terrena, as provas são aplicadas para testar o nosso conhecimento, não é isso? E avaliar se nós aprendemos o conteúdo que foi ensinado. E se também nós estamos aptos ou qualificados para avançar para o próximo ano. Não é assim? Não é verdade? Muito bem. Essa é a mesma lógica, gente, das provas do contexto espiritual. Na vida terrena, as provas representam situações diversas que enfrentamos. E as provas, elas podem ser, assim, um tanto árduas. Sim. Mas isso não é punição de Deus, não. Não é castigo de Deus, não. Porque Deus não pune ninguém. Deus é amor. Ele nos dá, sim, a oportunidade para que nós possamos passar por essas etapas com resignação. Mas essas provas significam uma grande oportunidade para o nosso progresso espiritual. É através delas que nós vamos vencer todas as dificuldades e vamos construir um mundo melhor para nós mesmos. Emmanuel, ele nos fala, ele fala assim, cada coração recolhe a valiosa oportunidade da experiência no lugar e no clima
de suas justas necessidades. Então, gente, nós estamos no lugar certo, no tempo certo e na família certa. Muitas vezes a gente questiona, mas eu não me sinto nessa família, eu não me sinto parte dessa família. Mas nós estamos ali com algum objetivo muito importante. Talvez seja o de resgatar. Então, essas provas são muito importantes para nós. Então, o contexto ao qual nós estamos inseridos é justamente, gente, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento espiritual. E nesse texto que nós vamos refletir hoje, que é o item 26, conforme eu já disse, então, o item 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito Benfeitor, ele nos traz uma mensagem e nos lança ali questões sobre o verdadeiro silício. E ele diz assim: vós perguntais se é permitido diminuir o rigor das provas, das próprias provas? Ou seja, é lícito eu retirar o espinho daquele que se espetou? Ou tirar o espinho com quem eu me espetei? É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Ou aquele que está doente procurar um médico para que possa aliviar suas dores? Em resposta, diremos que sim, desde que não haja contrariedade nas leis divinas. Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, é o nosso Criador, ele nos dotou de inteligência. E as provas ao qual nós passamos têm por finalidade exercitar a nossa inteligência, tanto quanto exercitar também a nossa paciência e a nossa resignação. E muitas vezes essas provas pode ser penosa, pode ser difícil, mas são um mecanismo que nos leva a procurar um meio de vencer as dificuldades. E o grande mérito, gente, está em enfrentar essas dificuldades sem lamentações e permanecer ali perseverante naquela luta para vencer esse mal, para vencer essas dificuldades. Jesus nos fala assim, que bem-aventurados, ou seja, ele diz, felizes são os aflitos, felizes os que passarão por provações. Aí vem a pergunta, há mérito em eu procurar as aflições? Eu devo ficar procurando as aflições? Agravando as provas com sofrimento voluntário? Assim, gente, com certeza há um grande mérito quando o sofrimento e as privações têm por objetivo ajudar o próximo. Aí sim, pois nesse caso se trata de caridade pelo sacrifício, ou seja, não medir esforços para ajudar o próximo. Mas isso, gente, não tem nada a ver com autoflagelamento. Sabe? Deus não quer ninguém se machucando. Deus quer que nós lutemos em benefício do nosso semelhante. É isso que Deus quer, é isso que agrada a Deus. Essa prática do flagelamento, isso aí era usado ou é ainda praticado pelos fanáticos religiosos, que fica naquela fé cega, porque torturar e martirizar voluntariamente o nosso corpo físico, isso é transgredir a lei divina, transgredir a lei de Deus. E o propósito de Deus, gente, não é ver a gente sofrendo. O propósito dele é nos ver felizes. O verdadeiro silício, ele constitui em suportar o frio e a fome para aquecer e alimentar o outro, aquele que precisa.
Então, eu dividi o sofrimento para poder ajudar aquela pessoa? Sim. Esse é o sacrifício que é abençoado por Deus. Quando eu faço um sacrifício para melhorar a situação do outro, esse sacrifício é visto por Deus. Se desejamos, gente, aplicar um sacrifício em nosso corpo, que nós apliquemos então na nossa alma e não no nosso corpo físico. Que possamos mortificar o espírito e não a carne. Isso não agrada a Deus. Não é eu bater chicote nas minhas costas ou me machucar para agradar a Deus. Não, gente. Deus não quer isso. Deus, ele é amor. Ele quer o nosso bem-estar. Ele quer o nosso bem-estar. Vamos sim castigar, sim, vamos, o nosso orgulho. Castigar o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Vamos castigar ele, sim. Esse é o verdadeiro silício. Esse é o verdadeiro silício. Isso agrada a Deus. Que nós possamos, minha gente, aprender a construir um mundo para o bem-estar de todos. Chega, gente. Chega de querer fazer um paraíso só para nós. Vamos deixar essa frase de puxar a sardinha para nossa brasa. Vamos deixar isso de lado. E vamos pensar, gente, em ajudar o nosso semelhante. Às vezes é dificultoso a gente fazer algo pelo nosso semelhante, mas esse é o verdadeiro silício que Deus quer de nós. É o bem do outro. E quando a gente faz o bem para o nosso semelhante, pode ter certeza, os nossos sofrimentos não são tão grandes. Quando a gente dá, a gente recebe. Essa é a matemática de Jesus. Isso é o que Jesus nos ensinou. Então, que nós possamos refletir. Né? Vamos, sim, usar a nossa energia em benefício do nosso semelhante. Em benefício daquele que necessita. Tá certo? Então, vamos mais uma vez. Agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Agradecer a Jesus, o nosso Mestre querido, por essa luz imensa que Ele derrama sobre nós nesse momento. Nós vamos rogando ao Pai que essa luz possa alcançar a mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito, que essa luz possa despertar a paz no coração de cada um deles. Nós te rogamos, Pai, que essa luz possa chegar àqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar, que essa tua luz bendita, Pai, possa alcançar as penitenciárias, os asilos, os orfanatos, os hospitais, os manicômios. Que essa luz também, Pai, possa alcançar a casa dos nossos familiares, que ali possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali o amor, a compreensão e o perdão. Que um pouco dessa luz, Pai, fique conosco, para que tenhamos força, coragem e perseverança na nossa transformação interior. Permita também, Pai, que esta luz fique lá na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto-socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer pelo carinho, desejar a todos uma semana maravilhosa. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite a todos e até o próximo Evangelho. Muito obrigado.